Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fernando Moraes, professor de matemática, e hoje a gente vai continuar falando sobre os elementos básicos da geometria, especificamente sobre ângulos e ângulos de divisão. Vamos prestar então bastante atenção na aula a seguir. Bom, pessoal, vamos iniciar falando aqui o que é ângulo. Ângulo é a região formada pela união de duas semirretas que possuem a mesma origem, que é chamada de vértice, né? De grosso modo, é a abertura formada por duas semirretas com origem comum. Então, vamos considerar, né, que o ângulo divide o plano em duas regiões angulares. Para nomeá-los, colocamos a letra correspondente ao vértice com um acento circunflexo entre as outras duas letras. Vamos imaginar, então, que esse pontinho vermelho seja o nosso vértice e que nós vamos chamá-lo eles de O. A semirreta na parte de cima, vamos dizer que ela passa pelo ponto A e a de baixo pelo ponto B. Então, nós teríamos o ângulo AOB, cujos lados são OA, né, a semirreta de cima, e OB, a semirreta de baixo. Vamos falar um pouco sobre a classificação dos ângulos. Eu tenho o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. O ângulo agudo, pessoal, ele é menor que 90 graus e maior do que zero. Vamos chamar esse ângulo de A, né? O ângulo agudo, vamos estar chamando esse exemplo de A. Então, como eu disse, ele é menor que 90 graus e ele tem que ser maior do que zero para ser considerado um ângulo agudo. Então, ele vai de 1 grau até 89 graus. Desconsiderando submúltiplos, que é assunto de nossas próximas aulas. Pessoal, o ângulo reto, ele tem que ter exatamente 90 graus. Ele é representado com esse quadradozinho com um pontinho no meio, né? Então, você observa que as semirretas sempre vão estar, né, sendo perpendiculares, ou seja, vão sempre estar formando aí 90 graus entre si, para ser considerado um ângulo reto. E o ângulo obtuso, você observa que ele é mais aberto do que o ângulo reto, né? Tem uma abertura maior. Vamos chamar esse ângulo de B, lembrando que tem que ter o chapéuzinho, né, em cima da letra. E o ângulo obtuso, ele tem que ser menor que 180 graus e maior que 90 graus. Então, ele vai de 91 graus até 179. Tem que ser maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Nós temos também outros tipos de ângulos. Nós temos, por exemplo, o ângulo raso. O ângulo raso, pessoal, nós diríamos aqui que ele é meia volta, né? Ele é a metade ali da volta completa. Então, nós temos o vértice ali, as semirretas indo para lados opostos. Então, esse ângulo raso, ele tem que ter exatamente 180 graus. Ok? Agora, vamos classificar alguns ângulos. Tem aqui o meu primeiro exemplo, que é um ângulo reto, né? Nós temos aqui o segundo exemplo, que seria o ângulo raso. Nós temos aqui o ângulo agudo, porque 36 graus é maior do que zero e menor do que 90 graus. E nós temos aqui 135 graus, que seria um ângulo obtuso, porque é maior que 90 graus e menor que 180. Então, nós teríamos aqui um ângulo obtuso, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre ângulo de divisão. Definimos o ângulo de divisão como sendo um ângulo entre duas retas que saem do olho e vão até as bordas do objeto, né? Por exemplo, nós temos aqui duas árvores e vamos observar, vamos dizer que tem um observador olhando. Então, a árvore que está mais longe precisa de um ângulo menor para vê-la toda.
Já a árvore mais próxima, nós temos aí um ângulo maior de vermelho, né? Então, o ângulo azul está demonstrando ali que vê a árvore toda com uma angulação menor, né? Já a árvore que está mais perto, a gente precisa de uma angulação maior. Então, quanto maior for o ângulo de visão, maior o campo de visão. Quanto maior o ângulo de visão, menor é a distância. E quanto maior o campo de visão, menor a distância. Então, quanto maior o campo de visão, maior parece o objeto. Pessoal, olha só, o olho humano é capaz de focar objetos que estão bastante distantes e objetos que estão até uma distância de 25 centímetros dos olhos. A imagem que se forma na retina depende do tamanho do objeto e da distância que se encontra do observador. Quanto mais próximos estamos do objeto, este se parece maior aos nossos olhos. Então temos aqui o exemplo, né, do campo da visão aqui, que é um objeto mais próximo, um objeto mais distante. Então observem que com o tamanho da imagem da retina é proporcional ao ângulo da visão e inversamente proporcional à imagem do objeto, ou seja, quanto maior o ângulo de visão, menor é a nossa distância do objeto e maior é a sua imagem da nossa retina. E quanto menor o ângulo de visão, maior é a nossa distância do objeto e menor é a sua imagem, ok? Vamos ver agora como funcionam as lentes fotográficas. Quanto maior a espessura de uma lente, mais longe o foco e menor o ângulo de visão. Sendo assim, menor será o campo de visão. Vamos observar aqui essa imagem que mostra que quanto mais o objeto estiver distante, menor tem que ser o ângulo. E com isso nós vamos entender que a espessura da lente vai ter que ser maior. Então, quanto mais distante o objeto, mais a espessura da lente vai ser maior, ok? Observamos aqui essas fotos, né? Então, temos uma foto aqui, a primeira e a última. É a mesma imagem, né? Só que quanto mais se aproxima ali da casa, mais nós temos que usar uma espessura de lente maior. Então, focando a imagem, deixando ela mais nítida, precisa, obviamente, da espessura de uma lente maior. Ok? Então, por hoje é só, pessoal.